Bom dia a todos. É com muita felicidade, né, que inicio a nossa aula, né? Deixo claro que essa aula ela servirá tanto para os alunos da rede estadual de Pernambuco, né, do EREM Francisco Pereira da Costa, quanto para os alunos do estado de Alagoas, né, da rede estadual de Alagoas, da escola Padre Francisco Correia, né, em Santana do Ipanema. Sou o professor Daniel, né, como vocês já sabem, e estou gravando esses vídeos a fim de possibilitar para todos, né, uma igualdade nos estudos, uma vez que boa parte só tem acesso, né, a WhatsApp, não tem acesso à internet. Então, eu estou enviando esse vídeo via WhatsApp e via plataforma Google Sala de Aula para facilitar o estudo de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, né, nas horas de aula. Vamos lá iniciar. No início do ano, nós estudamos um pouquinho aí de maneira presencial em Pernambuco e de maneira remota em Alagoas a introdução da química, né? Nós vimos alguns conceitos extremamente importantes para o início, né? Vimos aí a classificação das substâncias, transformações, misturas, métodos de separação de misturas e vimos esse estudo inicial da matéria, né? Hoje nós vamos estudar o átomo, né? Ou seja, nós vamos estudar a matéria no seu aspecto mais particular, né? Nós vimos que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vimos que ela pode ser encontrada em três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas nesse momento nós vamos estudar ela de maneira mais particular, tá certo? Vamos estudar os seus aspectos mais individuais possíveis. Vamos iniciar. Antes de iniciarmos este estudo, vamos fazer uma breve viagem para entendermos como o conceito de átomo evoluiu no decorrer do tempo, até chegar ao modelo atômico atual, percebendo assim como é constituída a estrutura básica da matéria. Então, nós vamos ver agora uma linha do tempo para que a gente entenda como é que funcionou, né? Como é que foi feito esse estudo do átomo até que a gente chegue ao modelo atômico atual. Né? É extremamente importante a gente fazer esse parâmetro, essa linha do tempo, para entender de fato como é, se deu a evolução do átomo. Vamos lá. Evolução dos modelos atômicos. Nós temos aí dois filósofos, né? Isso aconteceu antes de Cristo, né? Demócrito e Leucipo pensaram, foram as primeiras pessoas a pensar, né, sobre essa questão mais particular da matéria, né? Eles pensaram em três detalhes, né, podemos dizer assim. Primeiro foi que a matéria ela não pode ser dividida infinitamente. Foi o primeiro pensamento que eles tiveram, né? O segundo foi que a matéria tem um limite com as características do todo. E o terceiro foi que esses limites, né, esse limite seria partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, ou seja, os átomos. Então, isso aí foram pensamentos iniciais tidos pelo átomo, né, por Demócrito e Leucipo, né? Que ao longo do tempo nós vamos perceber que esse primeiro pensamento foi derrubado, né, de maneira gradativa. Vamos entender como é que funcionou. Aristóteles, na época, era um filósofo muito conhecido, de muito prestígio, né? E automaticamente ele rejeitou esse modelo de Demócrito. Ele achou que não era tão lógico, porque para Aristóteles ele acreditava que toda a matéria era contínua, né? E era composta por quatro elementos: ar, água, terra e fogo. Então Aristóteles pensava isso, como ele tinha o maior prestígio na época, isso é o que ficou, né,
como conhecimento de matéria mais avançado para a época, né? Esse modelo de Demócrito ele permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. Então ele ficou aí escondidinho durante mais de 20 séculos, né? A primeira teoria, uma das teorias que eu acho bastante interessantes, porque foi onde nós tivemos esse início, né, desse pensamento sobre o estudo do átomo de uma maneira mais particular e mais específica, foi o modelo atômico de Dalton, né, ou o modelo atômico da bola de bilhar. Então, quando vocês perceberem em alguma prova, em alguma questão, que a banca, enfim, pede, ele fala sobre o modelo atômico da bola de bilhar, vocês já vão associar diretamente, né, ao modelo atômico de Dalton. Né? As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Então ficou bastante tempo aí na sombra. Né? Em 1808, Dalton, né, retomou-as sobre uma nova perspectiva, a experimentação. Né? Os átomos, segundo Dalton, inicialmente, né, são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Então, segundo Dalton, né, porque alguma dessas características será derrubada ao longo da evolução dos modelos atômicos, né, segundo Dalton, o átomo ele tinha essas 4 características: esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Né? Isso é muito importante. Se algum enunciado vier perguntando assim, segundo Dalton, né? Então nós temos que entender, segundo Dalton, não é uma afirmação do modelo atômico atual, é uma informação, né? Uma afirmação segundo Dalton naquela época. Então, segundo Dalton, o átomo era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Depois ele falou o seguinte, que os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. 3. Os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. E 4. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Né? Então, nós vamos entender aí em que parte, em que momento esses postulados, né, podemos dizer assim, de Dalton, eles foram derrubados. Só que existia um problema, né, nesse modelo de Dalton. Ele não explicou a eletricidade nem a radioatividade. Então não foi explicado nada. Esse era talvez o maior problema, né, do primeiro modelo atômico, que foi o modelo atômico de Dalton. Depois, né, deixa eu avançar aqui. Depois, tivemos o modelo atômico de Thomson, né, conhecido como modelo do pudim de passas. Atentem-se, cada modelo atômico ele tem como se fosse um apelido, né, uma espéciezinha de apelido, que facilita essa identificação. Então, o modelo atômico de Dalton ele fica conhecido como modelo da bola de bilhar. Mas por que bola de bilhar? Porque, segundo Dalton, o átomo era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Segundo ele, essas 4 características lembram muito uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca, né? Falando mais a nossa linguagem, uma bola de sinuca. Então ele pensou que seria parecido com uma bola de sinuca, né? Uma bola de bilhar. Por isso que ficou apelidado como teoria da bola de bilhar, a teoria de Dalton, né? Já o modelo atômico de Thomson, né? Ele ficou conhecido como modelo do pudim de passas, do pudim de ameixa, né? Aquele pudim de ameixa que a gente faz. Vou explicar por quê. Ó. Thomson ele propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, né? Então, uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, onde haveria a totalidade da carga positiva homogeneamente distribuída. Então, ó, se vocês perceberem aqui, ele diz, né, que o átomo, segundo Thomson, né, ele diz que o átomo seria como se fosse uma bolha gelatinosa, como se fosse o pudim, todo positivo. Então, seria uma massa positiva, né? Aí aqui embaixo ele já nos fala o seguinte, ó, incrustada nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa,
Então, tivemos aí uma descoberta muito bonita, muito importante, né? Segundo Thomson, o átomo seria como um pudim de passas, um pudim de ameixa. Como é que a gente faz um pudim de ameixa na nossa casa? É um pudim, né? E a gente coloca as ameixas em cima, em volta do pudim. Não é assim que funciona? Então, Thomson achou que seria parecido, onde o pudim seria uma massa positiva, e em cima, as ameixas seriam os elétrons, as cargas negativas, né? Ele também falou que a carga total do átomo seria igual a zero, né? O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908, né, por Ernest Rutherford, que nós vamos chegar daqui a pouco nele. Então, presta atenção, vamos fazer aqui um recapitulado rapidinho. Primeiro o modelo atômico de Dalton, né? O modelo atômico da bola de bilhar. Principal, talvez, característica do modelo, ele disse, né, Dalton, que o átomo seria indestrutível, esférico, maciço e indivisível. Então, modelo atômico da bola de bilhar. Depois veio o modelo atômico de Thomson, que disse o seguinte, o modelo atômico do pudim de passas, né? Que disse o seguinte, que o átomo seria como se fosse um pudim, né? Ou seja, uma bola gelatinosa, positiva, toda positiva, e em cima vinham cargas elétricas, né? Cargas elétricas negativas, chamadas de elétrons. Né? Então foi aí no modelo atômico de Thomson que foi descoberto os elétrons. Né? Modelo atômico também bastante importante. Vamos partir para o a radioatividade e a derrubada do modelo de Thomson. Röntgen estudava raios emitidos pela ampola de Crookes. Inclusive é uma ampola que nós temos até na nossa escola em Pernambuco. Repentinamente, notou que raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas. Então, Röntgen, ele percebeu aí que tinha alguns raios, utilizando essa ampola de Crookes, né, que atravessavam corpos e impressionavam em chapas fotográficas. Eu acho que você já imagina mais ou menos, olhando para essa imagem aqui, eu acho que vocês já vão identificar. Né? Então, esses raios, como eles eram desconhecidos, eles ficaram conhecidos como o raio X, né? O famoso raio X, né? Que a gente conhece hoje, raio X. Becquerel tentava relacionar fosforência de minerais à base de urânio com os raios X. Pensou que dependiam da luz solar. Num dia nublado, guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso. Mesmo assim, revelou uma chapa fotográfica. Né? Então, esse experimento com a ampola de Crookes foi bastante importante porque conseguiu derrubar esse modelo de Thomson. Né? Alguns detalhes do modelo de Thomson. Iniciam-se, portanto, os estudos relacionados à radioatividade. Então, vamos lá. Casal Curie e a radioatividade. Né? É bem interessante porque hoje as plataformas digitais têm muito material importante para o nosso conhecimento. Inclusive, eu indico para vocês o filme Radioatividade, né, na Netflix. Infelizmente só está disponível na Netflix, né? Em breve acredito que estará no YouTube, mas está em lançamento na Netflix. É um filme maravilhoso e fala justamente sobre a descoberta da radioatividade com o casal Curie, né? Pierre Curie e Marie Curie, né? É maravilhoso, fala sobre a descoberta também do polônio e do urânio. É muito bom, recomendo. O casal Curie formou uma notável parceria e fez grandes descobertas como polônio, em homenagem à terra natal de Marie, que era a Polônia, e ao urânio, de radioatividade, ambos de importância fundamental no grande avanço que seus estudos imprimiam ao conhecimento da estrutura da matéria. Inclusive, eles ganharam, eu acho que como casal, se não me engano, eles ganharam o Nobel, né, de Química, acredito que foi de Química ou Física, não estou me recordando agora, e ela sozinha depois ganhou, porque ele veio a falecer primeiro que ela.
né? Ele não faleceu por questões da radioatividade, ele faleceu em decorrência de um acidente, né? Acho que uma carroça passou na cabeça dele e acabou causando a morte. Ernest Rutherford, convencido por J. J. Thomson, começa a pesquisar material radioativo, né? E aos 36 anos de idade, notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, a alfa, os raios alfa, e a outra negativa, os raios beta. Assim, iniciou o processo, né, de determinação do novo modelo atômico. O modelo atômico, né, já foi se encaminhando para o modelo atômico que nós conhecemos atualmente. Vamos lá ver como é que funciona. Experimento de Rutherford. Rutherford propõe a dois de seus alunos, Hans Geiger e Ernest, que bombardeassem finas folhas de metais, né, com as partículas alfa. Partículas alfa são partículas positivas, né, a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa, então Thomson acreditava que era uma bolha gelatinosa, né, completamente neutra, no momento em que as partículas alfa, ou seja, as partículas positivas, numa velocidade muito grande, colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios em sua trajetória. Caso o modelo de Thomson estivesse correto, o que foi que o Rutherford observou nisso? Vamos ver o que foi que ele observou nisso aí. A maioria das partículas alfas atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Então, a maioria atravessou tranquilamente. Algumas partículas alfas, né, positivas, desviaram-se em até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro. Algumas partículas alfas bateram e voltaram. Ele achou estranho, né? Algumas partículas alfas atravessaram, algumas sofreram alguns desvios e outras bateram e voltaram. Então, ele ficou bastante confuso com isso. Então, como explicar isso que aconteceu? Proposta de Rutherford para explicar as observações do laboratório. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região, né, central, com massa bastante pronunciada. Deixa eu explicar para vocês. Os raios alfa são raios positivos, né? Então, eles são raios positivos. Deixa eu simular aqui a folha de ouro. Então, imagine que aqui, esse vermelhinho, são os raios positivos, né? Os raios alfa. E aqui seria a folha de ouro. Então, eles esperavam que quando esses raios alfa batessem na folha de ouro, eles atravessassem direto. E de fato aconteceu, né? Em algumas situações aconteceu isso. Só que os raios alfa, eles também fizeram isso aqui, ó. Bateram e desviaram um pouquinho. E alguns bateram e voltaram. Então imagine, se os raios alfa são raios positivos e eles batem alguma coisa, desviam, e eles batem alguma coisa e retornam, significa que eles bateram em alguma coisa que fossem, né, uma região bem concentrada e uma região positiva, não é isso? Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar melhor. Aqui. Rutherford propôs que o núcleo, né, conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, chamada de prótons. Então, veio aí o nomezinho das cargas positivas, foram os prótons, né? Assim, os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Olha ela aqui aparecendo. Numa regiãozinha chamada de eletrosfera, né? O que é que acontece? Segundo Rutherford, né, existia o núcleo, onde se concentra a massa positiva do átomo, né, o núcleozinho no meio, e girando
em torno desse núcleo estariam os elétrons, né? Em uma regiãozinha chamada de eletrosfera, né? Então, surgiu assim o modelo atômico, né, do sistema solar. Por que, professor, sistema solar? Porque, segundo Rutherford, dentro do núcleo, né, no meiozinho dentro do núcleo, né, teriam os prótons, que seriam as cargas positivas, que seria como se fosse o Sol. Seria como se fosse o Sol. E girando em torno desse Sol, ou seja, do núcleo, estariam os elétrons, numa região chamada de eletrosfera, né? Então, segundo Rutherford, o átomo teria duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo teriam os prótons e na eletrosfera girando os elétrons. Então, esse modelo seria igual ao modelo do sistema solar, né? Então, por isso que ficou apelidado, podemos dizer assim, como modelo do sistema solar. O problema do modelo atômico do Rutherford. Então, surgiram aí alguns probleminhas, nós vamos entender o que aconteceu. Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo de sua energia cinética e, consequentemente, a atração entre prótons e elétrons faria haver uma colisão entre eles, destruindo o átomo, algo que não ocorre. Resumindo, para eles, né, se nós teríamos uma carga positiva no núcleo, nós teríamos uma carga negativa na eletrosfera, eles iriam se chocar, se colidir, fazendo com que o átomo, né, se perdesse, né? Se acontecesse uma atração, uma colisão, fazendo com que o átomo, né, se perdesse. Então, só que isso a gente sabe que não ocorre, né? Portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando, né, foi observado no laboratório, apresenta uma incorreção. Então, apresenta aí um errinho. Né? Vamos entender o que aconteceu. Modelo atômico de Bohr. Estudava aspectos de emissão do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, aprisionado numa ampola, submetida a alta diferença de potencial, emitia luz vermelha. Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de onda de frequência, caracterizando um espectro luminoso e descontínuo. Né? Então, Niels Bohr ele desenvolveu alguns experimentos onde percebeu, né, que o gás hidrogênio, quando era aprisionado, né, e submetido a alta diferença de potencial, ele emitia uma luz vermelha. Né? E aconteceu esse experimento aí com esse prisma, facilitando assim algumas dos seus postulados. O modelo atômico de Bohr foi um acréscimozinho ao modelo atômico de Rutherford, mas é um modelo extremamente importante porque a gente entende alguns conceitos básicos, né, da química que nós usamos em muita coisa. Né? Nós vamos aí estudar a eletrosfera de uma maneira mais particular com Niels Bohr. Então vamos entender agora como é que funcionam esses postulados dele. O primeiro postulado ele diz o seguinte: a eletrosfera, né, está dividida em camadas ou níveis de energia. Então, segundo Bohr, nós temos aí a eletrosfera ela é dividida em camadas. Quais são essas camadas? 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, a camada, aqui está o núcleo. Deixa eu desenhar aqui para vocês, mais ou menos. Aqui está o núcleo, aqui. Aqui está o núcleo e em volta estão as camadas. Tá vendo? Então, são 7 camadinhas. Desculpa o desenho aí torto, porque eu estou desenhando com o mouse. Então, são 7 camadinhas. A primeira camadinha é a camada K, a segunda a camada L, terceira M, enfim. Isso na ordem. Então, nível 1,
Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Beleza? Segundo postulado. Em sua camada de origem, chamada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa e para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Então, segundo o postulado de Bohr, acontecem esses saltos de elétrons de uma camada para outra. E nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. E o terceiro postulado diz o seguinte: um elétron que saltou para uma camada de maior energia, ele fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nessa volta, ele desenvolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Então, segundo Bohr, no seu postulado, os elétrons eles saltam de uma camada para outra. Quando eles saltam de uma camada para outra, ele fica instável. Quando ele retorna, ele emite um fóton, um feixe de luz. Beleza? Aí existe uma pergunta assim, bastante interessante, que eu fiz anteriormente e que agora se encaixa perfeitamente no que nós vamos ver. Rutherford disse que o átomo seria a região central, prótons, e fora girando os elétrons. Mas, se no núcleo só tem prótons e na eletrosfera só tem os elétrons, se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? Se nós temos prótons e elétrons, por que elas não se repelem? Né? O que é que acontece? Nós vamos entender isso aí. A descoberta do nêutron. Em 1932, James descobriu a partícula do núcleo atômico, responsável pela estabilidade. Palavrinha bem importante. Responsável pela estabilidade, ou seja, manter todo mundo estável, tranquilinho, cada um na sua, né? Que passou a ser conhecido por nêutron, pelo fato de não ter carga elétrica, né? Ou seja, ter carga elétrica neutra, ser neutro. Por essa descoberta, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. Modelo atômico de Sommerfeld. Ele descobriu, ele acrescentou, na verdade, né, ao modelo atômico de Bohr, né, que já é um acréscimo ao modelo Rutherford. Né? Ele descobriu que os níveis energéticos são formados por subníveis de energia, S, P, D e F, e que os elétrons petais elípticas na eletrosfera, em vez de circulares. Observe um detalhe. Eu vi com vocês agora anteriormente que na eletrosfera, né, quando Bohr veio dar os seus postulados, ele falou que na eletrosfera nós tínhamos níveis ou camadas, né? Níveis ou camadas de energia. Nós temos 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q. Segundo Sommerfeld, né, dentro das camadas, dentro dos níveis, nós temos subníveis de energia, né? Ou seja, subnível S, P, D e F. Então, vamos pensar o seguinte. Até agora, nós temos, no modelo atômico atual, né, no modelo atômico de Rutherford, nós temos o núcleo, né, o núcleo atômico. Eu posso até desenhar aqui para vocês o núcleo atômico, aqui no meio. E dentro nós temos duas partículas, né? Nós temos no núcleo os prótons, que são as cargas positivas, e nós temos os nêutrons, que não apresentam carga. Assim, e aqui, ó, girando de maneira elíptica, nós temos os elétrons. Então, essa regiãozinha aqui é a eletrosfera, né? Aqui é o núcleo e aqui, ó, é a eletrosfera. Girando estão os elétrons, que são as cargas negativas. Não é assim? Na eletrosfera, né, nós temos os níveis. Quais são os níveis de energia? São as camadas K, L, M,
N, O, P e Q. Desculpa aí a letra, é porque eu estou digitando com o mouse. Então, nós temos os níveis. E nós temos também os subníveis, né? Segundo Sommerfeld, nós temos os subníveis. Os subníveis são S, P, tudo minúsculozinho, D e F. Então, isso nós estamos vendo até agora. Recapitulando. Nós temos o átomo dividido em duas regiões. Quais são as regiões? A do meio, que é o núcleo, e a eletrosfera, assim, que é essa regiãozinha fora do núcleo. Dentro do núcleo, nós temos duas partículas. Quais são elas? Os prótons e os nêutrons. Os prótons, cargas positivas, e os nêutrons, cargas neutras, né? Não tem carga. E na eletrosfera, nessa regiãozinha aqui na eletrosfera, nós temos os elétrons, que são as cargas negativas. A eletrosfera, né? A eletrosfera, por sua vez, ela possui, né? Ela possui níveis, né? Ela possui níveis. Esses níveis são as 7 camadinhas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. E nas camadas, nós temos os subníveis, que é o subnível S, P, D e F. Beleza? Vamos prosseguir. Para facilitar essa organização de informações, nós temos o diagrama de Linus-Pauling. É um diagrama fantástico que apresenta aí algumas características para facilitar essa nossa distribuição. Nós vamos entender como é que funciona isso também. Linus Pauling ele criou um diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera, né? Então, nos subníveis, nós temos aí os 4 e nós precisamos distribuir os elétrons. Vamos entender também como é que funciona isso. Então, aqui, ó, o subnível S tem um número máximo de elétrons. Então, o subnível S ele suporta até 2 elétrons. O subnível P suporta até 6. O subnível D suporta até 10. E o subnível F, suporta até 14 elétrons. Nós vamos entender na prática como isso funciona na distribuição eletrônica, beleza? Aí é um parâmetro geral, mas nós vamos entender como é que funciona isso na prática. O que representa cada um desses números? Né? Por exemplo, 3S2. Então, 3 aqui, lembra que nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada um tem um nível. K, nível 1, L, nível 2, N, nível 3, N, nível 4, O, nível 5. Valeu, deixa eu apagar esse 5 aqui. Nível 5. Como é difícil dizer um 5. P, nível 6. E Q, nível 7. Aqui. Então, esse númerozinho grande aqui, ó, número grande, representa o nível. Então, o 3 vai estar em que nível? O 3 vai estar no nível 3, ou seja, na camada M. Então, esse número 3 indica aqui, ó, o nível. Esse S indica o quê? O subnível. Então, subnível S, né? E subnívelzinho aqui S. E esse S, ele sempre vem com esse númerozinho em cima. Esse númerozinho em cima é o quê, professor? Esse númerozinho de cima é a quantidade de elétrons. Eu vou vencer. Quantidade de elétrons. Então, o S tem o númerozinho em cima, indica a quantidade de elétrons. O P vai ter o 6, o D vai ter o 10 e o F vai ter o 14, né? Quando a gente for fazer a distribuição, esses numerozinhos vão se alterar no resultado final. Mas nós vamos ver direitinho como é que vai funcionar cada um deles, não precisa se afobar.
cada coisa no seu tempo. Então, explicando aqui, o 3 é o nível, né? É o nível, a camada que ele se encontra. O S é o subnível e o 2 é os elétrons. Então, aqui está explicando também o que eu acabei de explicar. Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó. Apagando. Ó, nesse caso, o 3 representa o nível energético, a camada, né? O S representa o subnível energético e o 2 representa o número de elétrons. Bem simplesinho aí. Exemplo da aplicação. Determina a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. Eu vou passar isso um pouquinho adiante, porque eu vou postar outro videozinho menor explicando como a gente faz a distribuição eletrônica. Tá certo? Então, a distribuição eletrônica, eu vou explicar como a gente faz na prática. Fica até mais fácil para vocês entenderem. Só que observe, para que a gente faça, para que a gente realize a distribuição eletrônica, nós precisamos do auxílio do diagrama de Linus Pauling. Beleza? Aqui é um exemplo, mas eu vou explicar detalhadamente no próximo vídeo. Mas esse vídeo eu vou fazer manual, para que vocês entendam na prática como é que funciona. Tá certo? Aqui está explicando muito superficial, mas vocês não irão entender se eu explicar aqui. Modelo atômico atual, né, tem esses detalhes aqui de orbitais. Né? Eu também vou explicar isso aqui, vou dar uma lida para vocês entenderem junto comigo. Luz de Broglie, né? Dualidade da matéria. Toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Schwizding, né? Os orbitais. Desenvolve o modelo quântico dos átomos ou modelo probabilístico, colocando uma equação matemática para o cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando em uma região de espaço, denominado orbital atômico. E Heisenberg, o princípio da incerteza. É impossível determinar, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade do elétron, se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa. Eu tive dificuldade aqui, porque meu computador está com uma linhazinha e prejudica a leitura de alguns slides, beleza? Essa parte é muito importante. Vamos lá. Como nós iremos identificar o nosso átomo? Nós vimos e já sabemos que o átomo é formado por duas regiões, né? Aqui no meio nós temos, vocês perceberem, nós temos bolinhas de duas cores. Nós temos o que aqui no meio? A bolinha está representando o nêutron e a bolinha verde está representando, aliás, perdão, a bolinha vermelha está representando o próton, né? E aqui girando, nós temos a bolinha verde, o elétron. Então, nós temos essa regiãozinha aqui do meio, chamada de núcleo. E essa outra região aqui fora, né, que está essas várias linhas de maneira desordenada, é a eletrosfera. Então, duas regiões, núcleo e eletrosfera. Núcleo meio e eletrosfera em volta. E temos três partículas, né? Nós temos dentro do núcleo, nós temos os nêutrons e nós temos os prótons aqui dentro, tá vendo? E fora, girando na eletrosfera, nós temos os elétrons. Beleza? Só que existem características que nós precisamos entender. Cada elemento químico possui, né, algumas particularidades que nós vamos entender através do número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Vamos lá. Se vocês perceberem aqui no meio, né, nós temos 5 prótons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas vermelhas, 5 prótons. Nós temos quantas bolinhas amarelas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6? Isso, 6. Então, observe. Se vocês perceberem aqui, nós temos o número de prótons. Que número é esse? O número 5. Né? Boro. Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês e procurar lá na tabela o elemento 5, né, o elementozinho atômico com o número atômico 5, vocês vão ver que é o boro.
é o elemento boro. Professor, mas como é isso? Eu vou explicar. Dentro do núcleo, nós temos os prótons. A quantidade de prótons que nós temos dentro do núcleo vai denominar, certo? Vai denominar o seu número atômico. Então, suponhamos, eu tenho o elemento cálcio. O cálcio, né? O número atômico dele, deixa eu tentar escrever aqui. O cálcio, o número atômico dele é 20. Então, se o número atômico dele é 20, significa dizer que ele tem 20 prótons. Então, significa dizer que ele tem 20 prótons. Professor, mas se ele tem 20 prótons, ele vai ter quantos nêutrons e quantos elétrons? Vamos ver como é que funciona. Isso aqui é o exemplo que eu estou citando do cálcio. Tá certo? Esse é o exemplo aqui do cálcio. Então, eu já vi que o número atômico do cálcio é 20. Professor, e como é que eu vou saber o número atômico do cálcio? É só olhar a tabela periódica. Quando você pegar a tabela periódica, você vai lá, ó, cálcio, aí você vai olhar o númerozinho que está embaixo. O númerozinho que está embaixo é o número atômico. Então, lá está 20. Existem algumas tabelas que é invertido. Em cima, o número atômico vem em cima, não vem embaixo. Como é que eu vou perceber? O número atômico, a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, se o cálcio está 20, o próximo é 21. Depois é 22, 23, 24. Então, eu vou perceber qual o númerozinho que está apresentando uma sequência. O númerozinho que estiver em sequência é o número atômico, independentemente se está em cima ou se está embaixo. Beleza? Ok. Então, o númerozinho que eu vi lá, que é o sequencial do cálcio, é 20. Então, eu digo, o professor disse que 20, então é o número atômico. Então, eu coloco aqui embaixo, ó, bonitinho. Então, se o número atômico do cálcio é 20, eu digo que o cálcio, né, no núcleo do cálcio, no núcleo atômico do cálcio, eu vou ter 20 prótons. Bom, já matei aí a charada dos 20 prótons. Se, presta atenção, se o átomo for neutro, né, nós vamos entender lá na frente, mas só peguem essa frasezinha, se o átomo for neutro, a quantidade de prótons será exatamente a mesma quantidade de elétrons. Como é que isso vai funcionar na prática? Observe. Se eu tenho 20 prótons, eu vou ter, do mesmo jeito, eu vou ter 20 elétrons. Meu Deus, tá tão desorganizadozinho, mas já para vocês entenderem, né? Porque eu estou escrevendo com o mouse. Então, eu vou ter 20 elétrons. Se eu tenho 20 prótons, eu vou ter, consequentemente, também 20 elétrons. Professor, mas e quantos nêutrons eu vou ter? Quantos nêutrons eu tenho? Observe. Para achar os nêutrons é bem interessante. Se você for na tabela periódica, né, eu vou ter lá cálcio, aí eu vou ter embaixo 20 e em cima eu vou ter 40. Professor, mas como eu não vou me confundir? Simples, o número atômico ele sempre vem na sequência. Então, antes do cálcio vai ter o 19, depois vai ter o cálcio que é 20, depois vai ter o 21. Enfim, em cima eu tenho 40. Aqui é um 40, dá para entender. Deixa eu escrever melhor aqui o 40. Tenho 40. Outro. Esse 40 aqui é a massa atômica. É a massa atômica. O que seria a massa atômica? Né? É a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, a soma do prótons e nêutrons dá massa. Então, aqui, ó, dentro do núcleo, nós temos prótons mais nêutrons. Então, a soma dos dois, os dois juntos, dá A. O que é A? A é a massa. Beleza? A é a massa. Aí, massa. E o número atômico, pessoal, é representado pela letra Z.
número número atômico. Beleza? Então, em cima nós temos massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Eu tenho o valor dos prótons, que é 20. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Se em cima a massa é 40, então 40 menos 20, 20. Então, 20 é a quantidade de nêutrons. Professor, sempre dá igual? Não. Nem sempre vai dar igual, não, os três, viu? Nem sempre os três valores são iguais. Então, é assim que eu encontro os prótons, que é o número atômico, já vem prontinho. Na tabela periódica já vem embaixo, bonitinho. Se tem 20 prótons, é a mesma quantidade que a de elétrons. Então, 20 prótons, eu também tenho 20 elétrons. E como é que eu encontro o número de nêutrons? Subtraindo a massa, que fica em cima, pelo número atômico, que vem embaixo. Né? 40 menos 20 dá 20. Eu tenho que perceber só que algumas tabelas vem trocado. Vem assim, ó, 20 e 40. Vem trocado. Em cima vem o número atômico e embaixo vem a massa. Eu tenho que fazer essa troca para não me confundir. Como é que eu vou saber que 20 é em cima e tem que ser embaixo? Porque eu vou olhar o sequencial. Então, se tiver 19, o próximo cálcio 20, então eu vou fazer essa troca para facilitar. Então, eu troco aqui, ó, bonitinho, e coloco cálcio. Aí eu digo, não, eu vou colocar embaixo o número atômico. Número atômico não é Z. Z não é a última letra do alfabeto, então eu coloco embaixo a última letra, né? Por último. Então, 20, o número atômico. E em cima eu coloco 40, que é a massa, né? A letra A, massa vem em cima. Então, eu tenho que fazer sempre essa troca. Então, é assim que eu descubro a quantidade de prótons, a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. Beleza? Vamos partir para o próximo. Aqui não, aqui não. Tudo isso é a mesma coisa, são os mesmos detalhes aqui. Como eu expliquei agora há pouco, nós temos o número de massa, que é representado pela letra A. É a soma do número de prótons, é o número atômico, que é a mesma coisa, né? E o número de nêutrons. Então, somando prótons e nêutrons, vai dar o número de massa. Então, aqui, ó, A, que é a massa, é igual à soma de prótons mais nêutrons. Para encontrar a massa, eu só subtraio o que está em cima, né, a massa, pelo número atômico. Então, eu encontro o número de nêutrons. Aqui eu já expliquei, não é tão importante. E elemento químico, né, é um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, o mesmo número atômico. Então, vários átomos, né, juntos, com o mesmo número atômico, né, formam um elemento químico. Né? Os elementos dessa forma, o número atômico é característica de cada elemento químico, sendo como seu número de identificação. Então, cada elemento ele possui um número, que é o número atômico, que é seu número de identificação. Por exemplo, na tabela nós temos o H, seu número é 1, né? Depois nós temos o HE, nós temos o H, que é o hidrogênio, depois nós temos o HE, que é o hélio, que é o 2, depois nós vamos ter o elemento 3, cada númerozinho desse é a característica, né? O número característico é o que caracteriza, né, o elemento químico, tá bom? Representação de um elemento químico. Vamos lá. De acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, devemos indicar, o número atômico Z, né, e o número de massa A junto ao símbolo de um elemento químico ao representá-lo. Então, observe. Aqui nós temos X, que é um elemento químico qualquer, né? Aqui é um elemento químico qualquer. Em cima vem a massa
e embaixo o número atômico. Já expliquei para vocês, em algumas situações vem invertido. Em algumas tabelas, essa informação vem trocada. Embaixo vem a massa e em cima o número atômico. Como é que eu vou saber? É só você olhar o número sequencial. Então, o número que estiver em sequência é o número atômico, porque a tabela periódica ela é organizada no sentido horizontal de número atômico, no sentido crescente do número atômico. Então, vai do 1 até o 118. Então, vocês só observarem o número que está na sequência, né? Esse é o número atômico. Então, o número atômico é Z. Sempre vem embaixo, né? É bom a gente colocar sempre embaixo para facilitar, né? E em cima A, que é a massa atômica. Geralmente na tabela periódica a massa atômica ela vem com vírgula, números decimais, tá certo? Então, por exemplo, o cálcio, aqui o cálcio, né? Ca, aqui é o símbolo. Aqui é o símbolo. Desculpa a letra, minha gente, mas vocês entenderem. Aqui é o símbolo, né? Aí aqui eu tenho 20, né? Que é o número atômico do cálcio. E em cima eu tenho... para que outra cor? 40. Então, o que vem embaixo eu sei que é X e eu sei que é número atômico. Atômico. Deixa eu copiar aqui. Tô morrendo de vergonha dessa letra, mas nada não. Nem a minha não. Número atômico. E 40 será a massa. Que é representado pela letra A. Beleza? Acho que deu para entender. Então é assim que funciona a representação de um elemento químico, tá bom? Aí ele vai citar alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Deixa eu apagar aqui. Só um instante. Esse vídeo vai ficar comprido, mas não tem problema. Pelo menos vai estar todas as informações que a gente precisa nesse primeiro módulo, tá bom? Aqui, deixa eu apagar. Que a borracha tem que colocar bem em cima. Então, exemplos. Aqui, ó. Ferro, oxigênio e cloro. Então, ferro é o símbolo, né? Ferro é o símbolo. 56 é a massa. 26 é o número atômico. Cloro, 35, né? Massa atômica 17 é o número atômico. Vamos entender só rapidinho uma observação aqui. Vamos utilizar aqui ó, o ferro. Se eu perguntasse a vocês, ó, me fale a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons que eu tenho no átomo de ferro, né? Identifique, eu quero que vocês me digam quantos eu tenho com essas informações aqui. Então, como é que eu vou fazer primeiro? Quantidade de prótons. Espera aí. Eu lembro que o professor me disse que a quantidade de prótons é a mesma coisa que o número atômico, né? O númerozinho aqui, ó, que vem embaixo. Então, se eu tenho 26 o número atômico, então vai ser 26 prótons. Então, eu tenho 26 prótons. O professor disse que a mesma quantidade de prótons é a de nêutrons, a de elétrons, perdão. A mesma quantidade de prótons é a de elétrons. Se tem 26 prótons, eu vou ter quantos elétrons? 26. Agora, para saber os nêutrons, como é que eu faço? Simples. Eu sei que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair de cima, que é a massa, por embaixo, que é a quantidade de prótons. O que sobrar são os nêutrons. 56 menos 26 dá 30. Então, eu tenho 30 nêutrons. Então, é assim que eu encontro a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo de ferro. Oxigênio, aqui, ó. Eu tenho 6 prótons, né? Tá embaixo. O número atômico é 6, tem a mesma quantidade. Então, eu tenho 6 prótons. Eu tenho
Se eu tenho 6 prótons, então eu vou ter também 6 elétrons. E quantos nêutrons eu vou ter? Eu subtraio de cima para o de baixo. Então dá quanto? 12 menos 6 dá 6. Então, tá vendo que alguns dá todo mundo igual, em outros não dá todo mundo igual. Beleza? Vamos partir para o próximo. Vamos partir para uma parte muito importante, né? Que são os íons. Complicadinho de entender, mas eu vou explicar da maneira mais didática possível, para vocês entenderem direitinho como é que funciona. Deixa eu passar aqui para deixar a tela um pouco mais branca. Isso, tá ótimo assim. Preste atenção. Eu expliquei para... Desculpa. Eu expliquei para vocês, né, que o átomo, né, o átomo atual, ele é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera, e por três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, né? Todo átomo ele possui essas mesmas características. O que é que vai acontecer? Nós temos os átomos neutros, né? Que são os átomos sem carga nenhuma. E nós temos os átomos com cargas, né? Que são chamados de íons. Professor, como é que eu vou saber se é um átomo neutro ou se é um íon? Como é que eu vou saber? Simples. O átomo neutro não vem com essa carguinha aqui, ó, de cima. Então não vem com essa carguinha que está aqui em cima, ó. 2 mais. Não vem. Ela vem sem nada, né? Estou botando aqui preto porque a tinta branca não está indo. Se botar a tinta branca, não está indo. Então, não vem com essa carguinha aqui de cima. Ele vem só assim, ó. 8,4Be. Em cima eu vi que vem a massa e embaixo o número atômico. Não é isso? Ótimo. Então, se eu pedisse para vocês assim, ó, realize, informe a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons que nós temos do berílio. Aí você ia fazer, não. Eu tenho 4, que é o número atômico. O professor disse que o número atômico é o número de prótons. Então, 4. A mesma quantidade de prótons é a de elétrons. Então, aqui também será 4 nos elétrons. E nêutrons é se eu subtrair o de cima pelo de baixo, né? 8 menos 4, 4. Então, bonitinho. Aqui é o átomo neutro, né? Deixa eu colocar até aqui o nome neutro. Então, aqui é o átomo neutro, ou seja, não tem carga. Desculpa a minha grafia, é porque eu estou escrevendo com o mouse. Mas já para entender. Pelo menos eu espero que dê. Átomo neutro. Lindo, escrita. Só que aí nós temos os íons, que são átomos com cargas, né? Que aí eu já vou tirar essa aqui. São íons com carga, né? Nós temos os íons positivos e os íons negativos. Qual é um e qual é outro? Qual a diferença? Observe. Sempre que um elemento vier com um sinalzinho de mais, será um cátion. E sempre que vier com o sinal de menos, será um ânion. Sempre que vier com o sinalzinho de menos, será um ânion. Beleza? Vamos ver quando é um cátion e quando é um ânion. Olha a lógica, presta atenção. Toda essa movimentação de perca e de ganho vai acontecer exclusivamente com os elétrons. Não mexe com os prótons e não mexe com os nêutrons. Só vai alterar os elétrons. O que é que vai acontecer? Imagine que os elétrons são dívidas. Imagine que os elétrons são dívidas. Então, imagine que nós ganhamos ou perdemos uma dívida. É isso que vai alterar aí essa questão dos íons. Vamos começar pelos cátions, quando o sinal é positivo. Ah, professor, então se é positivo é porque ele ganhou elétrons, né? Não. Vou explicar por quê. Os elétrons são cargas negativas. Então, imagine que o elemento ele perdeu uma dívida, perdeu uma partícula negativa. Então, se ele perdeu uma partícula negativa, se ele perdeu um elétron, se ele perdeu uma partícula negativa, se ele perdeu uma dívida, se ele perdeu um elétron, concordam comigo que ele vai ficar mais positivo? Ele perdeu uma dívida, ele perdeu um elétron. Lembre de associar dívida com elétron. Ele perdeu uma dívida, perdeu um elétron. Então, ele vai ficar mais positivo.
Por isso que o sinalzinho de mais. Então, sempre que aparece o sinalzinho de mais, lembre, ele perdeu uma dívida. Por isso que ele ficou mais de boa. Por isso que ele ficou mais positivo. Quando ele perde elétrons, quando ele perde carga negativa e fica mais positivo, ele é chamado de cátion. Então, ele é chamado de cátion. Quando ele perde dívida, quando ele perde elétron, ele é chamado de cátion, porque ele fica mais positivo. Como esse exemplo aqui, ó. Apareceu mais aqui. Esse sinalzinho de mais significa o quê? Significa que ele é um cátion, que ele perdeu. Mas ele perdeu quantos? Olha aqui o númerozinho indicando quantos ele perdeu. Ele perdeu 2. Entendeu? O número vem indicando quantos ele perdeu ou ganhou. E o sinalzinho de mais vem indicar aí se é um cátion ou um ânion. Já no exemplo aqui do ânion, nós temos o seguinte, nós temos o menos aqui. Então, imagine, eu agora vou ganhar uma dívida. Eu vou ganhar uma carga negativa. Eu vou ganhar um elétron. Se eu estou ganhando um elétron, se eu estou ganhando uma dívida, eu vou ficar mais positivo ou mais negativo? Não, se eu estou ganhando, eu fico positivo, né? Não, porque você está ganhando, mas você está ganhando uma dívida. Então, se você está ganhando uma dívida, você vai ficar mais negativo. E se você fica negativo, você será um ânion. Então, nós teremos um ânion. Beleza? Então, o sinalzinho de menos indica que é um ânion. Ah, professor, então é menos, perdeu, né? Não. Menos, eu ganhei um elétron. Porque nós estamos tratando de trocas de cargas negativas. Lembre-se que eu falei dívida, né? Então, se eu ganhei uma dívida, eu vou ficar mais negativo. Como é que vai funcionar isso na prática? Presta atenção. Aqui nós fizemos, né, a especificação de prótons, nêutrons e elétrons, né, do berílio neutro, ou seja, sem essa carguinha aqui, sem ela. Agora vamos fazer com ela para vocês perceberem que vai alterar um detalhezinho aí. Então eu quero os prótons, os nêutrons e os elétrons agora do berílio 2+. Então eu já quero do íon. Aqui eu fiz, lembra que aqui eu fiz ele neutro, ou seja, sem essa carguinha, só 8, Be e 4, né? E aqui eu vou querer agora do 8Be4, 2+, né? 8 massa, 4 número atômico, Be o símbolo do elemento, né, que é berílio, 2+. Mais significa que é um cátion, ou seja, ele perdeu, porque ele ficou mais positivo. Ele perdeu quantos? 2. Então vamos lá ver como é que funciona. Quantos prótons eu tenho aqui? Próton eu sei que é um número atômico, né? Então se o número atômico dele é 4, ele vai ter 4 prótons. Mexe alguma coisa nos prótons? Não. Não mexe em nada. A única coisa que nós vamos alterar aqui é nos elétrons. Quantos elétrons eu vou ter aqui? Eu vou ter 4, professor? Não. Aqui eu não vou ter 4. Por quê? Porque aqui está me informando que ele perdeu elétron. É um cátion. Cátion perde. Tá vendo? Cátion, sinalzinho de mais. Perdeu. Ele perdeu quantos? 2. Então, 4 menos 2, 2. E nêutrons? Nêutrons é do mesmo jeito. Lembra que essa subtraiu de cima pelo de baixo? 8 menos 4, 4. É isso que nós vamos fazer. Ou acrescentar ou diminuir. Onde? Nos elétrons. Então, aqui, observe. Nós temos o átomo neutro, bonitinho, sem essa carguinha aqui. Ficava desse jeito. Quando apareceu essa carga aqui, aí eu tive que perceber o quê? Não, tem um sinalzinho de mais. Se tem um sinalzinho de mais, significa que ele está mais positivo. Se ele está mais positivo, se ele está mais de boa, significa que ele perdeu dívida. Ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, ótimo, ele é um cátion. Então, ele é um cátion, ele perdeu. Perdeu quantos? 2. Então, eu venho aqui nos elétrons e desconto 2. Ia ter 4, porque a mesma quantidade de prótons é a de elétrons, mas ele perdeu 2. Ótimo. E aqui, como é que funciona no íon? Vamos ver como é que funciona. Eu vou puxar para cá, para o cantinho. Vou fazer ele aqui. Vamos ver como é que funciona agora o ânion, né? Aqui, ó. Então, eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. Ótimo. Deixa eu voltar aqui. Então, observe aqui. Eu tenho oxigênio, né? A massa 16, número atômico 8. 2 menos. Eu vi aqui, ó, menos. Eita, se tem menos, ele está mais pesado, está negativo.
né? Tá mais negativo, tá com mais dívida. Então, ele ganhou elétron. Ganhou quantos, ó? Ganhou 2. Então, vamos lá. Prótons. Quantos prótons ele tem? Lembra que prótons não mexe nada. Aqui o número atômicozinho não é 8. Então, se o número atômico dele é 8, ele tem 8 prótons. Vou desenhar 8 aqui que é bem difícil. Ótimo. Elétrons. Ah, professor, ele vai ter 8 elétrons? Não. Porque, ó, observe que ele tem carga. Então, eu tenho que fazer esse desconto ou esse acréscimo. Ah, professor, então eu vou colocar aqui 8 menos 2, 6. Não. Porque aqui está negativo porque ele ganhou. Ele ganhou elétron, ele ganhou carga negativa. Ele ganhou dívida, então ele está mais negativo. Ele ganhou quantos? 2. Então, 8 mais 2, 10. Ótimo, 10. E nêutron? Nêutron permanece a mesma coisa. 16 menos 8, 8. Então, aqui seria a especificação das partículas, a quantidade de partículas presente no íon O2-. Beleza? Vamos partir para o próximo. Molécula é a menor partícula que apresenta todas as propriedades físicas de uma substância. As moléculas são formadas por 2 ou mais átomos. Os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo. Por exemplo, a molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Então, a molécula, né, é formada por 2 ou mais átomos diferentes. Por exemplo, a água, a gente sabe que a água é H2O. H, hidrogênio, O, oxigênio. Esse númerozinho aqui significa o quê? Significa a quantidade de átomos desse elemento aqui. Professor, mas por que não é do O? Porque sempre é o númerozinho à frente. Então, aqui nós teríamos o quê? Representando por bolinhas, nós teríamos aqui, ó. Nós temos um átomo de oxigênio e nós teríamos 2 átomos de hidrogênio. Aqui, ó, bonitinho. Todo mundo aqui bonitinho. Então, aqui seria a molécula de oxigênio. Ou de tipos diferentes, né? No caso, a molécula de água, por sua vez, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ok. Fim da aula, pessoal. Foi uma aula bem extensa, cansativa, mas eu espero de verdade que vocês tenham capturado tudo isso que eu quis passar para vocês, tá certo? No geral, eu estou muito satisfeito com nossa aula, né? Espero que vocês, tanto o primeiro ano de Alagoas quanto o primeiro ano de Pernambuco, tenham compreendido o exercício, né? Os exercícios que a gente fez rapidinho aqui desenhando, entenderam a letra, enfim. Mas, no geral, estou muito satisfeito. Obrigado a todos por assistirem até aqui. Lembre-se, vão fazer anotações, né, do que vocês achem que é importante, é mais importante, né, porque tudo isso é importante. Então, vão fazendo anotações e prometo postar para vocês a prática da distribuição eletrônica, como é que realmente funciona isso na prática, tá bom? Mas muito obrigado por assistirem a aula até aqui. Tenham todos um bom dia, um bom fim de semana, não sei se é sábado, domingo, segunda que vocês estão assistindo, mas Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!